É, eu tava, o Aurélio passou o texto ali, eu tava lendo e pensando, né? Como que nós seres humanos somos no nosso dia a dia. A gente sempre se motiva por, por alguma coisa, né? A gente não faz nada nessa vida se a gente não tiver uma motivação para fazer aquilo. O problema é que nós seres humanos muitas vezes se motiva por premiações. A gente espera receber alguma coisa para se sentir motivado a fazer alguma coisa. E pensando nisso, eu comecei a, pensando nessa questão de motivação e de receber alguma coisa em troca, eu lembrei de quando eu era criança. Como toda criança, né? Quem tem criança aí sabe, a criança sempre precisa ser motivada, às vezes, para fazer as coisas que o pai e a mãe pedem, né? Às vezes essa motivação dói, né? E às vezes minha mãe motivava a gente como? Uma chinelada, uma varada, né? Um castigo. E essa motivação doía, funcionava, mas doía. Mas, às vezes a gente também era motivado com presentes. Eu lembro uma vez que estava assim em casa, tinha chegado da escola, estava assistindo TV e passou propaganda de um Autorama que estava vendendo no Carrefour. Minha mãe trabalhava lá. Aí na hora, acabou a propaganda, eu catei o telefone, liguei. Mãe, eu vi um Autorama que está em promoção aí no Carrefour. Criança, ela sabe o que é preço, né? Está em promoção aí no Carrefour. Você compra um pra mim? Ela, se eu chegar em casa, suas atividades domésticas estiverem todas feitas, direitinho, a mãe pensa se te compra um, tá bom? Aí eu, tá bom. Nossa, mas pensa no menino que deixou aquela casa um brinco. Fui, me dediquei ali, deixei tudo limpinho, arrumadinho e tal. E foi. Minha mãe comprou no mesmo dia, só que ela comprou e escondeu, né? Depois que viu que tava tudo no jeito ali, aí ela foi e me deu o presente. Mas, além desse tipo de motivação, maior do que isso, eu lembro que outra coisa me motivava. E eu fico até um pouco emocionado, assim, né? Meus pais, eles sempre se dedicaram muito a gente. Meus pais sempre davam tudo de si, tudo que eles podiam, para que a gente tivesse o melhor. Não só de roupa, de casa, essas coisas, mas amor, carinho. Meus pais trabalhavam o dia todo, chegavam em casa, ainda vinha, brincava, conversava, tinha um tempo com a gente. Isso gerava na gente, em mim, na minha irmã, um sentimento de amor e gratidão que nos impulsionava a querer retribuir, que nos motivava a querer fazer alguma coisa por eles, por receber aquilo deles. E eu lembro que muitas vezes a gente levantava de manhã no final de semana, né? Eu e minha irmã, a gente levantava ali naquele sapatinho de algodão, ia na cozinha, preparava um café da manhã, ia lá no quarto deles e chegava assim, pai, mãe, a gente trouxe café na cama para vocês. Ou às vezes era aniversário do meu pai, da minha mãe, aniversário de casamento, e eu e minha irmã, ali pequena ainda, a gente se virava na cozinha já, fazia um jantar, preparava um negócio, meus pais chegavam lá, a gente tava aquela mocosada nas coisas, né? Aí eles iam lá tomar banho, que eles voltavam, tava a mesa arrumadinha, com vela, com os pratos tudo arrumado. Eu lembro até a primeira vez que eu fiz macarrão. Minha mãe falou, filho, pra sentar um azulejo no teto, tá perfeito esse ponto do macarrão, de tão grudando que tava. Mas eu lembro que a gente não esperava nada disso. A gente só queria retribuir aquilo que eles já tinham oferecido pra gente. A gente era motivado por esse amor que eles nos ofereciam. E cada um de nós, quem sabe todos nós aqui também somos assim. A gente sempre espera receber alguma coisa para ser motivado a fazer alguma coisa. Talvez um presente para mostrar afeto, talvez um problema de saúde para cuidar da saúde, talvez perder alguém para mostrar amor. E muitas vezes a gente reflete esse tipo de atitude na nossa vida espiritual. E a gente acaba procurando motivações em coisas que não são aquilo que Deus gostaria que a gente se motivasse com aquilo. A gente fica esperando presentes de Deus. A gente fala assim, se Deus me der isso, eu faço aquilo. Se acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. E a gente fica procurando motivos para adorar a Deus. E aí eu pergunto, qual que é a nossa motivação? Um compromisso semanal obrigatório? Poxa, hoje é domingo, né? Eu tenho que ir na igreja hoje porque hoje é culto. Eu tenho que ir na igreja hoje porque eu tenho que tocar com a orquestra. Eu tenho que ir para a igreja hoje porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo.
E aí você para e pensa, eu não preciso ir em todos os cultos, né? Eu já fui no de domingo, não preciso na segunda, na quarta, eu já fui no ensaio no sábado, não preciso do ensaio na quinta-feira também. O que nos motiva? A possibilidade de aparecer, de mostrar nossas habilidades? Não, eu vou lá porque vai ter um solo na orquestra, eu vou fazer um solo e nossa, vou arrepiar. Não, porque eu vou porque o pastor me chamou para trazer uma palavra, aí todo mundo vai ver como eu tenho uma dicção, uma oratória. Não, eu vou porque se eu não for, aquele departamento não funciona. Se o pastor me desse mais oportunidade, talvez eu participasse mais. O que nos impulsiona? Um evento com uma mega estrutura, com músicos profissionais, som de primeira qualidade. Olha, se o evento que eu fosse, olha, esse congresso da orquestra, se tivesse uma mega orquestra aqui, ó, toda estruturada, com todo mundo de smoke, nossa, eu vinha, participava. Mas, olha, as músicas às vezes são sempre as mesmas, os arranjos nem são tão bons assim, não tem muita gente. E outra, se eu não for também, não faz tanta falta. O que nos motiva? Eu pergunto para você hoje, o que te motiva? E nós somos desse jeito. Talvez não de forma tão direta assim como eu falei nesses exemplos, mas às vezes pensamentos, às vezes a gente deixa de se entregar a Deus, de se oferecer a Deus em adoração, porque nós ou não estamos motivados, ou estamos motivados por pensamentos egoístas, pelas nossas próprias vontades, por ingratidão. E nesse ponto eu pergunto para cada um de vocês, o que te motiva? O que te motiva num sábado? Agora são 15 para 6, alguns aqui chegaram, estavam marcados para as 15, né? Alguns chegaram aqui pontualmente às 15, alguns talvez antes, alguns um pouco depois por causa de trabalho. Mas o que te motivou a sair da sua casa num sábado e vir participar do ensaio que já tem aí pelo menos 2 horas e 45, já quase 3 horas de ensaio? O que te motiva a levantar todo dia e falar assim, Senhor, obrigado pelo dia? Ou o que te motiva a você sair da sua casa no domingo, na segunda, na quarta, na quinta-feira e estar aqui na igreja? O que te motiva a pegar a sua Bíblia todos os dias, a ler a sua Bíblia todos os dias? O que te motiva a dobrar os seus joelhos e a orar todos os dias? O que te motiva? E eu acho interessante porque na Bíblia a gente encontra resposta para quase tudo. Se a gente não encontra resposta, a gente encontra pelo menos direcionamento e ensinamento para todas as coisas. E o texto que não sei se foi o Aurélio diretamente ou se foi alguém, mas que foi inspirado aí para esse evento, ele nos mostra uma situação bem interessante. Não sei se vocês estão com a Bíblia de vocês aí, mas Apocalipse capítulo 5, eu vou ler o texto e depois vou contextualizar, vou alegorizar um pouco. Diz assim, desde o verso 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João falando, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque fostes morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Conseguiu visualizar a cena? Essa cena nos mostra uma situação bem interessante, porque nos mostra desde o versículo 1 do capítulo 5, que toda a natureza, toda a criatura existente estava em suspense. Todos estavam aflitos porque eles olhavam para o trono onde estava o rei. Na destra desse rei, ou seja, no seu braço direito, estava um livro selado com 7 selos e que ninguém podia abrir. Eles olhavam ao seu redor e não achava-se ninguém que era capaz de abrir o livro. E todos estavam: o que vai acontecer? Quem vai abrir esse livro? Só que a Bíblia nos fala que, sem saber do que viria, o que aconteceria, um dos anciãos diz: calmem, porque aqui está o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. E eles ainda não sabiam o que ia acontecer. Mas veja só, a Bíblia fala que quando esse Cordeiro, quando esse leão da tribo de Judá, ele toma o livro da destra de quem está sentado no trono, a Bíblia fala que imediatamente os 24 anciãos, os 4 animais viventes e todos os seres se prostram e adoram a Deus. Adoram aquele, que pegou o livro. Mas se eles ainda não sabiam o que aconteceria quando abrisse aquele livro, se eles não sabiam ainda qual seria a consequência da abertura daquele livro, por que eles adoraram? O que os motivou a adorar? O que os motivou a se prostrarem diante de um cordeiro que, como diz no versículo 6, um cordeiro que tinha aparência de que havia sido morto, mas que agora estava vivo? Qual foi a motivação daqueles seres, daquelas criaturas, a se prostrarem diante de um ser que faria algo que eles não sabiam o que ia acontecer? Por que eles adoraram? O que os motivou? Uma promessa? A única coisa prometida é que alguém abriu o livro. Um prêmio talvez os motivou? A única coisa que eles sabiam é que o livro ia ser aberto. Mas então, o que os motivou? O que os motivou foi que eles conheciam o Cordeiro. A motivação deles foi conhecer aquele que tomou o livro. Porque se a gente olhar na sequência do texto, um dos anciãos, ele fala: não temas, porque ele não fala é um leão. Ele diz é o leão da tribo de Judá. E a gente vê na Bíblia que quando se diz o leão da tribo de Judá, está falando do Cristo, de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus com poder e autoridade sobre toda a terra. Ou seja, eles conheciam quem era o leão. E ele fala que foi o leão da tribo de Judá que venceu. E olha que interessante, bastou que o leão entrasse na cena para que todos adorassem. Bastou o leão entrar no local para que todos se prostrassem. Bastou que o leão chegasse, que ele estivesse presente para que todos se colocassem com o rosto em terra para o adorar.
eles não foram motivados por uma promessa, algo que seria conquistado, mas por algo que já havia sido feito. Porque o texto fala que aquele cordeiro parecia já ter sido morto. E eles sabiam que aquele cordeiro já havia cumprido o seu propósito salvífico por toda a humanidade, quando morreu e ressuscitou para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Aqueles seres conheciam quem era o cordeiro, e o fato de saber que aquele cordeiro tinha poder e autoridade, e que aquele cordeiro havia entregado a própria vida pela humanidade, os impulsionou a adorá-lo, independente do que iria acontecer depois que aquele cordeiro abrisse o livro. O cordeiro venceu. O cordeiro que venceu já havia cumprido sua obra salvadora, e isso foi o suficiente para que céus e terra fossem motivados a adorá-lo. E então, o que nos motiva? O cordeiro nos motiva. É preciso que nós olhemos para a cruz. O cordeiro nos motiva. Olhe para a cruz. Eu preciso de um voluntário que toque de ouvido. Um voluntário que toque de ouvido, pode, sem medo. E eu quero, assim, eu vou falar, e aí quem sentir no coração... Não, assim, quem sentir no coração. Toque o primeiro hino que vir na sua mente. Pode cantar se quiser, irmã. Mais? Tem mais? Não, tá perfeito. Agora me responde uma coisa. O que te motivou a tocar esse hino que você escolheu? O cordeiro que morreu por mim tirou a angústia da morte da minha vida e preparou para encontrar na glória, longe das dores, das aflições desse mundo. Quem mais ia tocar aí, que estava já se mexendo para tocar? Que hino que você ia tocar? Chelsea. E por quê? O que te motivou a pensar nesse hino? Gratidão. Gratidão. Essa deve ser a nossa motivação. Essa deve ser a nossa motivação. Seja a gratidão. E gratidão por quê? Porque nós estamos bem vestidos, porque nós temos um carro, uma casa, um emprego. Isso tudo vai ficar. Nenhuma dessas coisas é duradoura, nenhuma dessas coisas é para sempre. Gratidão porque o Cordeiro morreu e ressuscitou, e ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Talvez a gente esteja se motivando da maneira errada. Talvez a gente esteja vindo para a igreja, talvez a gente esteja vivendo uma vida cristã baseada em uma motivação que é mais uma barganha, uma troca, um pensamento de benefícios, de tipo, eu vou no culto porque eu vou e Deus vai me abençoar, eu vou na igreja porque aí o pastor vai ver que eu sou um bom obreiro, eu vou na orquestra porque aí eu ganho ponto com o maestro. Talvez os seus pensamentos estejam errados, talvez as suas motivações não estejam corretas. E a gente, muitas vezes, por motivações erradas, a gente acaba, em vez de se motivar, se desmotivando. A gente acaba se desmotivando. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ter reconhecimento, nem sempre a gente vai ter reciprocidade, nem sempre a gente vai receber favores, oportunidades, amizades e apoio. Muitas vezes, esses pontos nos quais a gente tenta se motivar, o que a gente espera que nos motive, vai nos desmotivar, porque no reino de Deus e na vida cristã, infelizmente, quando a gente se dispõe a servir, nós somos mais abandonados do que recebemos coisas boas em troca. Mas, diante disso tudo, o que eu digo para você é que o Cordeiro nos motiva. Olhe para a cruz. Muitas vezes nessa vida cristã a gente não vai encontrar esse tapinha nas costas, a gente não vai encontrar esse apoio, mas a gente vai encontrar prisões,
como Paulo e Silas. Todos lembram a história, né? Paulo e Silas, pregadores do evangelho, discípulos, apóstolos, estão aonde? Dentro de uma prisão. E o que os motiva a adorar? Eles estão na prisão, presos, sofreram açoites, estão amarrados de pés e mãos, mas em um momento eles começam a adorar. O que os motiva a adorar nessa situação? O que os motiva a adorar nessa situação? Talvez você vai encontrar a cova de leões, mas o que a gente faz? Nós adoramos. Fornalhas, açoites, desprezo, esquecimento, fofocas, depressão, intrigas, desânimo, rejeição, calúnias, falta de oportunidade, solidão e muitas outras coisas que podem vir sobre nós. Mas o que nos motiva? Quando acontece isso, o que nós fazemos? Nós adoramos. Por quê? O que nos motiva? O Cordeiro nos motiva. Nós precisamos olhar para a cruz. E nós adoramos porque nós conhecemos o Cordeiro. Nós sabemos o que Ele fez por nós. Nós sabemos que Ele já entregou o seu melhor para nos resgatar. Nós sabemos que Ele já entregou o seu melhor para nos salvar. Hoje, nós estamos ligados à graça de Deus, nós temos acesso à graça de Deus porque o Cordeiro já ofereceu o seu melhor. Nós não precisamos mais esperar motivações, sejam coisas, sei lá, pedir para que Deus, me dê uma casa nova ou querer um cargo novo na igreja. Todas essas coisas são passageiras e terrenas. Nossa motivação tem que vir do alto. Para tudo aquilo que a gente se dedicar, se decidir fazer para Deus na igreja, na nossa vida cristã, tudo tem que ser motivado por Cristo. A motivação tem que vir do alto. Uma motivação que é gerada pelo amor e gratidão nos faz livre. Nos faz livre. Por quê? Porque nós oferecemos o nosso melhor. Quando nós oferecemos, quando nós nos motivamos por amor e gratidão àquilo que nós já recebemos. Mais uma vez, o Cordeiro nos motiva. Olhe para a cruz. A melhor motivação é aquela que é gerada pelo amor, pois gera sentimento de gratidão. Como na história que eu contei quando eu era pequeno, quando a gente fazia aqueles cafés da manhã, jantares que a gente fazia para nossos pais, a gente não esperava nada em troca. A gente fazia porque a gente queria, de alguma forma, demonstrar o nosso amor e gratidão por tudo que a gente já tinha recebido deles. A gente não esperava nada em troca, mas a gente sempre recebia os melhores abraços e os melhores sorrisos dos nossos pais, porque era feito com amor e gratidão. Todos os seres que foram citados no texto de Apocalipse, eles adoraram sem esperar nada em troca. Eles foram, e ainda assim, eles foram participantes da vitória completa e definitiva do Cordeiro. Porque quando os selos se abrem, começa ali as sessões de julgamento de Deus sobre toda a terra, e todos aqueles seres participam daquilo pelo simples fato que eles adoraram sem esperar nada em troca. A partir do momento que o amor e a gratidão pelo Cristo que já fez por nós nos motivar a adorá-lo em todo o tempo, sem restrições, sem desculpas, sem ressalvas, a gente não vamos mais nos decepcionar com as nossas expectativas geradas por motivações erradas. Se nós estivermos tristes, o Cordeiro nos motiva. Se estivermos cansados, o Cordeiro nos motiva. Se formos perseguidos ou caluniados, o Cordeiro nos motiva. Esquecidos, abandonados, o Cordeiro nos motiva. Frustrados, o Cordeiro nos motiva. Independente das circunstâncias, o Cordeiro nos motiva. Que a partir de hoje, eu convido você, eu desafio você a partir de hoje, os seus dias, as suas ações, as suas entregas, os seus louvores, a sua adoração, seus cultos, tudo aquilo que você se dispuser a fazer para Deus, que você seja impulsionado, não pelo que nós receberemos, mas por quem Ele é, por quem Cristo é.
Lembre-se sempre do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Porque é o Cordeiro que nos motiva. Olhe para a cruz. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, para que nós oremos neste momento. Senhor Jesus, amado